Estamos nessa série de mensagens chamada Força na Fraqueza e temos observado a história de alguns personagens bíblicos e tentado compreender como eles tiraram força das fraquezas nos momentos de dificuldades. Já estudamos a história de Paulo, já estudamos a história de Pedro, já estudamos a história de Mefibosete e hoje vamos estudar a história de Jacó, como ele tirou forças na sua fraqueza. Se você trouxe Bíblia, abra lá em Gênesis 35, versículo 16 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. Enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já ao ponto de sair a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim, morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou o acampamento adiante de Migdal-Eder. Erga as mãos para o céu, vamos fazer nossa declaração de fé juntos. Repita assim: Senhor Jesus, eu marquei o encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, abra o meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus, amém. Esse texto que acabamos de ler narra para nós um dos momentos mais difíceis da vida de Jacó. Depois de tantos anos esperando um filho tão desejado, o neném vem, a criança chega, mas no parto a esposa acaba morrendo, falecendo. E esse é um momento muito difícil, de dor, de luto. A gente, como pastor, às vezes tem que tentar consolar pessoas em momentos difíceis. Eu lembro que logo no começo do ministério, eu fui convidado para fazer uma visita para uma família. Eles estavam no hospital e o neném, uma criança de 2 anos, tinha sido desenganada pelos médicos. E eu lembro que eu entrei na UTI e vi aquele menino todo inchado. E saí daquele quarto, orei pela criança, fui orar com os pais. Mas o que dizer numa hora como essa? Como ajudar? Eu lembro que eu chorei com eles. Depois entrei no carro, meu filho tinha 2 anos naquela época. Eu chorei tanto no estacionamento, pensando na dor daqueles irmãos. O fato é que por vezes nós vamos nos deparar com situações complicadas, difíceis. Como encontrar forças no Senhor numa hora como esta? Esse era o cenário que Jacó estava passando. A perda de alguém que ele amava muito. E para a gente entender o que estava se passando, precisamos entender um pouquinho da história que envolvia essa gravidez. A Bíblia vai contar para nós que Jacó amava muito Raquel. Quando ele sai de casa com uma mão na frente, outra atrás, fugindo do irmão que queria matá-lo, ele chega na terra do seu tio, e Raquel era uma pastora de ovelhas. Ele encontra ela num poço, e foi paixão assim à primeira vista. Ele olhou para a menina, olhou para Raquel e logo se encantou com ela. Na sequência, naquela época, era diferente de hoje. Para casar com uma pessoa, você tinha que pagar o dote. Eu perguntei para o Daniel aqui, né? Ele falou que lá em Guiné-Bissau também tem que pagar o dote, é isso? Para casar lá, você tem que... Meu irmão, eu vou orar mais por você, viu? A gente vai investir mais na sua vida. Eu lembro que eu fui para Moçambique, e tinha um rapaz lá, ele chama o dote de lobolo. E o rapaz queria casar com a moça, eu sei lá quanto que o pai dela pediu, mas ele trabalhava de manhã, de tarde e de noite, 3 turnos para casar. E você, seu miserável, não paga a janta da menina, rapaz. Toma vergonha.
para casar, tem que honrar a moça, tá certo? Senão vamos começar a implementar o lobola. Eu gostei, eu tenho uma filha, quem sabe, né? Bom, a verdade é que ele era um pé rapado. Como que ia pagar o dote? E aí o pai, Labão, que era esperto demais, faz uma proposta indecente, fala, tudo bem, você pode casar com a moça, só que você tem que trabalhar 7 anos de graça para mim. E Jacó amava tanto a menina que ele trabalha 7 anos, e a Bíblia diz que os anos passaram como dias, o tanto que ele amava Raquel. Quando passa os 7 anos, chega o dia do casamento, ele vai lá, bate na porta de Labão, fala, já paguei, combinado, entrega a moça. E aí prepara o casamento, aquelas festas lá no tempo antigo, demoravam dias. A menina vinha com véu, ele todo feliz, coitado. Quando chega lá na noite de núpcias, quando ele tira o véu da moça, descobre que tinha casado com a mulher errada. Em vez de casar com Raquel, ele deu Lia, a filha mais velha. Falou, eu quero devolução, não foi isso aí que a gente combinou. Ele falou, não, aqui funciona assim. Primeiro tem que casar com a filha mais velha, depois a gente entrega a mais nova. Se você quiser ficar com Raquel, mais 7 anos de trabalho e está tudo certo. Ele amava tanto Raquel. Aí falou, eu aceito. O pai, na outra semana, fez outro casamento, e aí ele foi pagando 7 anos, tanto que ele amava. Só que, cuidar de uma mulher já é difícil, de 2, meu amigo. Por isso que é monogamia mesmo, o negócio aqui não tem... Tem cara que é outra coisa, que quer se complicar, rapaz. 2 mulheres dentro de casa, uma podia ter filhos, outras não, e começa a competição. Lia tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto. E ela faz uma pressão emocional ali, Raquel vai se sentindo menor. E ela chega ao ponto de falar para Jacó assim, olha, se você não me der um filho, eu vou morrer. E aí a situação vai ficando mais complicada. E aí ela, para tentar apaziguar, dá a sua serva para Jacó, e a outra também dá a serva, vira uma confusão. E aí depois de um tanto tentar, um dia Deus abençoa Raquel. E vem o primeiro filho, José. E ela chama o menino com este nome, porque na verdade você vai ver a história, esse nome tem a ver com uma oração, com um pedido dela. Senhor, José significa acrescentar. Deus, me dá mais um. E aí, Deus dá a graça, e depois de tantos anos, vem essa gravidez tanto desejada, ela está ali gerando um menino, e aí, depois de idas e vindas, eles começando uma nova etapa na vida, no meio da viagem, de forma talvez prematura, as contrações vêm, e ela então, naquela época não tinha a tecnologia de hoje, deve ter sido muito complicado esse parto. Raquel, a mulher amada, que desejou tanto aquele menino, acaba falecendo. Esse era o contexto. E sabe, de alguma maneira a história de Jacó me revela um pouquinho do contraste da vida. Coisas boas e ruins acontecem ao mesmo tempo. O dia da vitória muitas vezes é o dia de desentendimentos, de batalhas. A vida é um contraste. A gente no ministério pastoral vive isso intensamente. Por vezes você veste roupa para ir em casamento, no mesmo dia você veste roupa para ir no funeral. E depois veste roupa para celebrar um aniversário, e depois veste roupa para entrar na UTI e orar para alguém que está muito doente. Contraste da vida. Mas como encontrar força de Deus diante desses contrastes? O que podemos fazer? Eu gosto da ilustração do barco a velas. O barco a velas, quem está ali no controle do barquinho não tem condição de determinar para onde os ventos vão, mas pode ajustar as velas. Existem situações na sua vida que você não tem o controle, mas hoje eu queria te ajudar a ajustar as velas, para chegar no lugar dos propósitos de Deus. Quantos querem isso? Hoje eu quero olhar para algumas atitudes que Jacó tomou,
e que fizeram ele encontrar força neste momento tão difícil, neste momento de fraquezas. Quantos querem aprender essas lições? Amém? Primeira atitude, primeira lição, eu aprendo ali no versículo 16. A Bíblia diz assim: e eles partiram de Betel. Sabe, se queremos ser fortalecidos na nossa fraqueza, precisamos fazer da casa de Deus, do encontro com o Pai, um lugar de fortalecimento nas nossas vidas. O que me chama a atenção é que Betel significa literalmente casa de Deus. Bet, casa, Elohim, casa de Deus. E por que essa cidade tinha esse nome? Por causa da experiência que eu contei agora nos dízimos. Jacó tem um encontro com Deus, quando ele faz da pedra o seu travesseiro, vê as escadas que levam aos céus, os anjos do Senhor descendo e subindo, e o Senhor fala com ele, e ele acorda, espantado. Eu encontrei a casa de Deus, a presença do Senhor, e ele chama aquele lugar de Betel, e faz um compromisso com o Senhor, de voltar ali, e se o Senhor cuidasse dele nessa empreitada, ele seria o seu Deus, o seu Senhor. Agora, haviam passado mais de 20 anos dessa experiência. Deus havia cuidado de Jacó. Ele tinha rebanhos, ele tinha família, ele tinha mulheres, ele tinha filhos. O Senhor tinha guardado, inclusive, na reconciliação com seu irmão. E agora Jacó vai lá e volta em Betel. Manda eles tirarem todos os deuses. Faz um compromisso: a partir de agora o Senhor será o nosso Deus. E ali ele constrói um altar, um lugar de encontro. E partindo de Betel, sabe, ele vai enfrentar uma grande dificuldade. Eu creio que a casa de Deus, os altares do Senhor, precisam ser lugar de fortalecimento para nós. Muitas vezes padecemos porque estamos enfrentando as dificuldades de peito aberto, sem o preparo devido. Jacó sai de Betel, dos altares do Senhor, e aí quando a situação difícil vem, ele está preparado. Ei, quantos querem encontrar forças na fraqueza? Faça da casa de Deus, dos altares do Senhor, um lugar de fortalecimento para você. Jesus fez isso. Antes de enfrentar a cruz, ele vai para o lugar da comunhão com os irmãos. Ele vai procurar Marta, Maria, Lázaro, Simão, chamado leproso. E naquele momento ele vai procurar o quê? A comunhão do corpo, da igreja, para ser fortalecido para o seu momento difícil. E o que acontece naquele tempo? Além da comunhão, alguém derrama óleo sobre a sua cabeça, perfume caro. E o próprio Jesus vai dizer: ela me ungiu, está me preparando para o que há de vir. Ei, sabe, é no lugar da comunhão, é em Betel, diante dos altares do Senhor, na casa de Deus, que óleo é derramado sobre a nossa cabeça. É neste lugar que o Senhor nos fortalece. Hebreus 10, 25 vai dizer: não façam como muitos que abandonaram a comunhão do corpo. Pelo contrário, encorajem, promovam a unidade, cuidem uns dos outros. Sabe, muitas vezes estamos perdendo a graça de fazer do altar do Senhor esse lugar onde encontramos força do alto para nós. Eu gosto do Salmo 84. Os filhos de Corá fizeram essa canção que eu acho linda. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus atos. O pardal encontrou casa, andorinha, rio, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor Deus e Rei meu. Encontrar os altares do Senhor é maravilhoso. Eu gosto que depois foi Jorge Camargo e Guilherme Kerr, né, que fizeram essa música. Quem conhece essa música aqui?
Levanta a mão aí. Você que levantou a mão, você está mais velho já, porque só conhece a música quem já é velho de igreja. Mas me ajuda a cantar aí, como é? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Uma salva de palmas, esse coral lindo. Eu até cantei melhor com vocês. Obrigado, pessoal que veio lá de São Paulo, da Penha. Quantas pessoas? 200, quantos, Paulo? 230 irmãos vieram. Uma salva de palmas. Manda um abraço para o pastor Vitor, meu amigo, que eu amo muito. Encontrar os altares do Senhor é maravilhoso. Eu lembro quando eu comecei no ministério, pastor de adolescentes, eu não sabia fazer nada. Eu estava vendo as fotos esses dias, Thalita, eu pastor, magro, eu tinha 20 anos, adolescente 18, não dava para distinguir quem era o pastor, quem eram os adolescentes. Eu falei, esse povo é tudo sem juízo, colocar um menino. E aí, eu me sentia tão incapaz às vezes, que eu comecei a fazer algo. Eu pegava o carro de madrugada e vinha para a igreja quando não tinha mais ninguém. Os vigias já sabiam. Eles abriam a porta para mim. E eu ia lá na capela. E eu ia orar pelos bancos. Eu começava do primeiro banco até o último. Passava 2 horas. Depois terminava lá na sala de som. E quantas vezes eu encontrei os altares do Senhor na madrugada. E aí eu tinha que pregar numa escola, mas eu tinha encontrado os altares do Senhor. Eu tinha que falar com o jovem que estava com a vida enrolada, mas eu tinha encontrado os altares do Senhor. Eu tinha que falar numa faculdade, eu tinha que aconselhar alguém e não sabia o que dizer. Eu encontrei os altares do Senhor. Antes dos enfrentamentos, meu irmão, passe em Betel. Encontre os altares do Senhor. Quantas vezes eu vim na igreja, eu não sei se já aconteceu com você, e eu sentava assim na cadeira, e eu não queria me mexer, porque Deus estava falando tanto comigo, que eu tinha medo de me mexer e perder o que Deus estava falando. Já aconteceu com você? Quando a palavra vem como flecha no teu coração. Quantos momentos de louvor, onde a presença de Deus era tão real, e aquilo me edificava, me fortalecia. Ei, quantos querem encontrar força na fraqueza? Não despreze a comunhão do corpo. Não despreze os altares do Senhor todos os dias. O teu momento de devoção, o teu momento na casa de Deus, o teu momento na cela. Você está perdendo. A gente não sabe quando a adversidade vai bater na porta. É por isso que a gente vai na casa do Senhor sempre. Quantos têm alegria, prazer nos altares do Senhor? Nesse lugar encontramos força de Deus. Aleluia! Segunda lição. Quantos querem encontrar força na fraqueza aqui? Segunda lição que eu aprendo com Jacó. Use bem o poder de dar nomes. Olha o que diz o versículo 18. Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Sabe, Deus não nos deu o direito de escolher muitas situações das nossas vidas. Tem coisa que acontece e a gente não tem poder sobre elas. Mas uma coisa que desde o início da criação Deus nos deu poder, é o poder de dar nomes. Quando Deus criou Adão, logo em seguida o Senhor lhe dá uma mulher e depois cria os animais. E o que Deus manda Adão fazer? Quais foram os dos seus primeiros trabalhos?
dar nomes. Agora, na vida é a mesma coisa. A gente não tem controle sobre muito do que acontece na nossa história. Mas Deus nos deu o poder de dar nomes a essas situações. E dependendo da maneira que nós chamamos e entendemos as situações de adversidade, as nossas perspectivas mudam completamente. Quer ver o que está acontecendo aqui? Raquel, em profunda agonia, dor, o menino nasce. Seu último pedido: chamem o menino de Benoni. Ben significa filho, Oni, tristeza, aflição. Ela mandou colocar no menino o nome filho da minha tristeza, da minha dor, da minha aflição. Mas quem dava o nome, lá nos tempos antigos, era o pai. Ainda hoje é assim, né? Eu combinei com a minha esposa que ela queria chamar de Nina por causa de uma bailarina famosa. E aí eu fui lá registrar, mas pus mais um nomezinho, Nina Carolina. Aí depois contei para ela. Bom, ela gostou, tudo bem, né? Era a mesma coisa, lá dava para dar o nome. E aí, bom, deixa para lá, aqui estão já, amém, já estão falando que eu vou dar mais nomes aqui em breve. Amém, recebo em nome de Jesus. Bom, ai, minha mulher não está aqui, bom, depois eu conto para ela. Jacó falou, não, vai chamar Benjamim. O que significa Benjamim? Filho da minha destra. Por que destra? A destra era o sinônimo da bênção do Senhor. Se você ler a Bíblia, você vai ver em vários textos que a destra de Deus é citada como um sinônimo da bênção, do favor de Deus. Olha só que interessante. Jacó está olhando para esse momento de dor e está falando, esse filho representa o consolo de Deus, o favor do Senhor na minha hora difícil. Benjamim, filho da minha destra. Ele não podia mudar a situação da esposa, Deus já tinha levado, mas ele muda a maneira de chamar. É por isso que ele não atende o último pedido. Sabe, nós temos da sua esposa, que ele tanto amava, nós temos o poder de dar nomes. Isso é tão poderoso. Jacó tem seu nome mudado para Israel. Deus está restaurando a sua identidade. Você não é um enganador. Você é campeão. É príncipe comigo. São tantas as situações. Sabe, eu não sei o que você tem passado, mas eu queria te desafiar, em nome de Jesus, a enxergá-las do jeito certo, a dar nomes certos para elas. Vocês sabem da história da minha mãe, ela tinha uma doença que roubou todas as suas funções motoras. E uma das maneiras de responder o que estava acontecendo, para mim, foi orar pela minha mãe. E durante quase 2 anos completos, eu orei pela minha mãe todos os dias, numa live de oração às 6 horas da manhã. Todos os dias, todos os dias. Mas a minha mãe faleceu. E eu lembro de alguém que me questionou, pastor, e como que é isso para você? Você lutou tanto, orou tanto, e ela partiu, foi embora. Como é que você enxerga essa situação? E eu contei para essa pessoa algo que eu creio de verdade. Eu posso falar para você com sinceridade no meu coração. Em nenhum momento eu me revoltei com Deus por ter levado a minha mãe embora. Nenhum momento. Nenhum. Em especial por uma experiência que Deus me deu. No dia que a minha mãe faleceu, a minha tia estava com ela no hospital, no quarto. A minha mãe já estava num coma profundo, eu já tinha visitado ela algumas vezes, e ela não respondia a estímulo nenhum. A gente cutucava, chamava, falava, ela não respondia. Mas, quando chegou naquele dia que ela partiu, eu estava fazendo a live de oração de manhã, e quando eu terminei, minha tia me ligou. Falou, Michel, aqui na hora da live, eu tinha colocado o telefone celular no ouvido da tua mãe, para ela ouvir a oração. E quando terminou a oração,
ela sorriu. E logo em seguida, partiu para estar com o Senhor. Sabe, a maneira como eu nomeei a morte da minha mãe, como eu a enxergo, o sorriso de Deus. Por quê? A minha mãe que não tinha estímulo, que não tinha reação. Depois de oração, Deus deixou eu ver o sorriso dela se encontrando com o Pai. Aleluia! Eu não sei qual é o momento difícil que você tem passado, mas eu queria te convidar a dar nomes diferentes para eles. Porque quando nomeamos corretamente as situações da nossa vida, as mais difíceis, encontramos força e poder de Deus nas nossas fraquezas. Quantos querem força? Graça. Ei, use bem o poder de dar nomes. Terceira lição. A nossa dor pode se tornar um sinal de esperança para os outros. Como assim? Olha o que diz o texto. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. É muito interessante, porque na Bíblia, a morte de Raquel passa a simbolizar um sinal de esperança. Como assim? Por quê, pastor? Porque no lugar da sua morte também podemos encontrar vida. E ela se torna o símbolo de algumas profecias. Por exemplo, em Jeremias 31, Jeremias está falando sobre o exílio. Falando assim, ó, Deus vai castigar o seu povo. Mas no lugar da morte, no lugar da dor, vocês vão encontrar vida, reconstrução, nova nação, nova história. Olha o que diz a profecia, Jeremias 31, 15. Assim diz o Senhor: ouvi-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Ele está dizendo, ei, vocês vão passar, vai ser difícil, mas vocês vão encontrar vida, graça, favor. Isso não para aqui. Essa profecia depois é citada lá em Mateus, no capítulo 2. E é interessante estudar as profecias na Bíblia, porque elas têm às vezes um cumprimento imediato e depois um cumprimento futuro. Tem coisas que Deus fala para você, tá? Que Ele libera sobre a sua vida agora e que vão ter completo sentido lá na frente. E é isso que está acontecendo aqui. Em Mateus capítulo 2, mais uma vez Raquel é citada como esse exemplo de esperança. A Bíblia diz assim: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouvi-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Olha só o que está acontecendo aqui. Ele está trazendo a imagem de Raquel diante do infanticídio que Herodes tinha promovido para dizer: ei, neste lugar de morte, a vida vai surgir na pessoa de Cristo Jesus. Ele é a esperança, a salvação de todos os povos. No mesmo lugar em Belém que Raquel morreu, agora a promessa de Deus se cumpre em Belém com o nascimento de Jesus. O que eu estou querendo dizer? Não desperdiça a dor na tua vida. Às vezes, o nosso lugar de maior aflição, de dor, é o que Deus vai usar para assim liberar mais e mais e mais sobre a nossa vida. Você está passando por uma prova difícil? Talvez Deus esteja fortalecendo os seus músculos, porque Ele quer revelar coisas maiores da sua graça,
do seu poder. Eu gosto da palavra Benoni, porque Oni significa tristeza, aflição, mas também significa força. Como é que pode uma palavra significar tristeza e força ao mesmo tempo? Sabe, porque essa é a dinâmica da vida. Muitas vezes é nos vales difíceis que Deus nos prepara para o melhor que Ele tem para nós. Eu costumo dizer para minha esposa que Deus trabalhou direitinho na vida dela. A minha esposa era mimada. Eu falo para ela isso, pode ficar tranquilo. Eu falo, ela era mimada. Meu sogro era gerente de bingo. A minha esposa tinha motorista e 2 empregados em casa. Tranquilo. Aí meu sogro se converte. Tem que largar o emprego. E eles perdem tudo, vão perdendo tudo. Carro, propriedade, perdendo tudo. E nessa época, eu estava começando a gostar da Sil. Ela, para ajudar em casa, começa a trabalhar, dando aula de balé nas escolinhas da cidade. Teve um dia que ela teve que pegar 27 ônibus para dar aula em todos os lugares que ela dava, para ajudar em casa. E por causa da dor que eles viveram, da aflição, a minha esposa aprendeu a se sustentar sozinha, abriu o seu negócio, foi empresária. Deus abençoou a vida dela. Quando nós casamos, ela ganhava mais do que eu. Sabe por quê? Porque Deus usa a nossa aflição muitas vezes para nos fortalecer de maneira especial. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual é a tua dor, a tua aflição. Mas em nome de Jesus, assim como Raquel, um dia você vai ser sinal de esperança para os outros. Aonde veio dor, Deus vai trazer vida. Aonde veio morte, em Belém, Deus trouxe salvação para o mundo. Em nome de Jesus. Tem tanto que eu queria falar. Eu continuo à noite. Se quiser, vem. Mas hoje eu queria orar por você. Colocar a tua vida diante do Senhor. Eu não sei que dor, que luta você tem passado. Eu não sei o que representa fraqueza, debilidade para você. Mas eu tenho plena convicção que em Deus nós podemos encontrar força nas horas mais difíceis. E hoje eu queria orar pela sua vida. Por isso, se Deus falou contigo, Ele está falando, filho, não abandone os meus altares, não negocie os meus altares. Todo dia, não importa se você está cansado, se o dia não foi bom, se for ruim, se você não está com vontade de orar ou não, é nos altares do Senhor que encontramos força. Tem gente que negocia a comunhão com a igreja. Teve corrida de Fórmula 1, o cara não vem na igreja, poxa. Assiste mais tarde. Não negocia a comunhão do corpo. É nesse lugar que somos fortalecidos. Talvez Deus falou para você, tem algumas situações na tua vida que eu quero te ajudar a ressignificar elas. Você está enxergando elas do jeito errado. Talvez Deus falou com você hoje aqui, filho, eu vou usar a tua dor para algo que você não entende agora, mas confia, eu vou te abençoar. Eu não sei o que Deus falou contigo hoje, mas se nesse lugar você está dizendo assim, Deus, eu quero a tua força, eu preciso da tua graça revelada na minha vida, eu preciso do poder do alto. Aonde você está? Fica de pé no teu lugar, deixa eu orar por você agora, pedir Deus, fortalece, derrama óleo na cabeça, derrama graça, ajuda o meu irmão a entender as coisas de Deus de maneira diferente. Se apresenta, fica de pé, enquanto a música toca, fica de pé. Feche os seus olhos, isso. Faça assim com as suas mãos, assim, ó, assim. Pai, tem irmãos aqui que estão carregando fardos pesados, situações que eles não sabem lidar, resolver. Eu não sei, Pai, que situações são essas, mas o Senhor as conhece
cada uma delas. Pai, eu te louvo porque na tua presença encontramos poder do alto, revelação de Deus que nos abençoa e consola. Eu quero pedir hoje, Pai, de maneira muito especial, que os meus irmãos façam votos contigo, alianças contigo, de buscar os teus altares, valorizá-los sempre. Quero pedir mais, Pai, mais. Tem pessoas que viveram machucados e dores e não encontram propósito, não entendem que o Senhor as ajude a ressignificar as suas dores. Pai, eu também quero pedir, prepara os meus irmãos, os fortalece para bênçãos maiores. Hoje derrama o teu favor, derrama a tua unção, o teu poder sobre nós. Precisamos, queremos ser fortalecidos no Senhor a cada dia. Nos visita, Pai, em nome de Jesus. Continua orando onde você está. Se você veio aqui hoje e talvez nunca experimentou a força de Deus na tua vida, sabe, para experimentarmos a força de Deus, precisamos que o Espírito Santo trabalhe em nós. E assim como Jacó um dia falou assim: tu és o meu Deus, nós precisamos dizer: Jesus, o Senhor está no controle, o Senhor é o meu Deus, eu vou onde o Senhor mandar, eu faço o que o Senhor falar, tu és Senhor da minha vida. Quando a gente toma essa decisão, uma graça acontece. Quando a gente confessa isso com a nossa boca, o Espírito Santo é derramado sobre nós. E aí, a força de Deus começa a atuar dentro da gente. É uma graça para a gente viver o que a gente não conseguiria sozinho. Sabe por quê? Porque somos pecadores. Os valores de Deus, os valores de Jesus são difíceis demais para nós. Mas quando o Espírito de Deus habita em nós, a gente consegue dar outra face, a gente consegue perdoar, a gente consegue andar diferente. Sabe o que te falta? A presença do Espírito Santo na tua vida. E hoje nós vamos orar e o Espírito vai ser derramado sobre a vida de pessoas. Elas vão nascer de novo, vão sair daqui dirigidas pelo Espírito para uma nova vida. Você quer a força de Deus? Você precisa confessar Jesus. Pastor, como eu faço isso? Eu vou fazer uma oração aqui, você vai confessar comigo. Por isso, se você quer tomar essa decisão, assim, levanta a mão aqui, deixa eu ver você. Isso, eu quero confessar Jesus, eu quero a ajuda de Deus, a força de Deus na minha. Levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, deixa eu ver aí. Isso, tem bastante gente, isso, levanta a mão aí, mais alto. Tem gente que fica assim, levanta assim, deixa eu ver aqui, isso. Tá bom, nós vamos orar. Eu vou descer para orar com vocês aqui, a gente vai terminar o culto. Você que levantou tua mão, pede licença, vem para cá. Se o marido está junto, a esposa quer vir na frente, venham juntos. Você viu alguém levantando a mão, fala: vem para cá, eu quero orar por você. E eu creio, um milagre vai acontecer na sua vida. Você vai nascer de novo hoje em nome de Jesus. Então venha agora em nome de Jesus. Se Deus falou contigo, vem para cá. Vem. Isso, venha, deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Deus vai derramar algo especial. Venha, tem mais gente, Deus está chamando, vem para cá, venha. A força de Deus vai chegar para você. A força de Deus vai chegar para você. A força de Deus, vem, tem mais gente. Deus está chamando agora, venha, desce lá da galeria, vem lá de trás, vem aqui na frente, isso, venha. Pastor, porque eu tenho que ir lá, eu só quero fazer uma oração por você, vai marcar a tua vida. Vem para cá, isso, desce. Pede licença aí, vem. Tem mais gente que Deus está chamando. Nós queremos celebrar esse tempo com vocês. Venha. Enquanto o povo está descendo, começa a aplaudir. Olha quanta gente Deus está restaurando com a sua graça, com o seu poder, com o seu favor. Vem agora em nome de Jesus. Venha. É isso, lá da galeria, lá de trás. Quero pedir para os pastores, os diáconos chegarem aqui para nos ajudar a orar com os irmãos.
que estão entregando a vida para Jesus. Venham, venham, isso. Tem mais gente chegando, aleluia. Hoje Deus vai ressignificar a dor de muitos. A graça de Deus vai te envolver de maneira especial e inesquecível. Jesus está aqui, Ele é Deus de poder, amém? Amém. Tem gente chegando aqui, deixa eu esperar esses irmãos que estão vindo aqui. Que bênção, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar aqui, ó. Eu vou fazer uma oração bem simples. A gente vai confessar que Jesus é Senhor e a gente precisa da ajuda dele, amém? Então feche teus olhos assim, repete comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que sou pecador e que preciso da tua ajuda. Eu quero a força de Deus em mim. Eu quero a presença do Espírito Santo me conduzindo a cada dia. Por isso eu me rendo aos teus cuidados, ao teu senhorio, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai, sela agora este compromisso com o selo da promessa, que os meus irmãos não sejam mais os mesmos, pelo contrário, que agora neste lugar eles possam nascer de novo. Sopra a vida, Pai, agora, que eles possam receber esta graça, que o Espírito venha, faça morada no coração deles, e que eles não sejam mais os mesmos. Que a partir de hoje a direção de Deus se estabeleça na vida dos meus amigos. Faz assim, Pai, os abençoa neste lugar. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Dê uma olhadinha para trás. Olha a família na fé que vocês receberam agora. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe muito vocês. Vocês vão receber um convite aí, ó. Os pastores, os diáconos, não saia sem pegar esse convite. É um convite para tomar café com a gente. E a gente vai explicar os próximos passos. Que Deus abençoe muito vocês. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.